Em Gênesis 49, pela tua salvação eu espero, ó salvação. Aí no episódio anterior eu comentei, né, que esse salvação aqui seria a palavra Yeshua, que, que é como foi transliterado o nome Jesus, né, que é Yeshua. Então aqui, quando o... Vou colocar só aqui, porque depois eu vou tirar aqui e deixar só a palavra em português. Então, aqui, quando o segura calcanhar, na verdade, o persistiu com o grande pastor, que é o nome seguinte que o Salvador deu para Jacó, né, que é Israel, que significa persistiu com o grande pastor. Aqui ele fala: pela tua salvação eu espero, ó salvação. E esse salvação é aquela palavrinha que é conhecida como Yahweh, que é da onde alguns chamam de Jeová, que é popularmente traduzida nas traduções tradicionais como Senhor. E quando que eu falo, né, que é muito mais provável que seja dono por questão de como é usada, né? Eles colocaram essa palavra aqui como Senhor porque no grego eles usam Kyrios. E Kyrios é a palavra que eles usam como Senhor, mas Kyrios significa dono, tá? Então, quando está em todo maiúsculo, aquela palavrona grande na Bíblia, assim, vai estar escrito Senhor nas traduções tradicionais. O correto seria dono. Assim, o correto do ponto de vista de como o grego escreve, se você for escrever a partir do grego, mas eu chamo de salvação por causa daqueles símbolos. É muito mais provável que seja salvação. Então, por isso que aqui está a salvação e aqui também está a salvação. Porque, ao meu ver, são duas aplicações diferentes, mas a mesma coisa. Salvação, aqui seria, né, ao meu ver, os dois símbolos apontam para isso. E Cristo, Jesus, significa de fato salvação. Então, aqui, quando o Israel persistiu com o grande pastor, diz, né, em outras traduções está a tua salvação espero, ó Senhor, e numa outra aqui está espero a tua libertação. Mas aqui, por nós falarmos o português, nós perdemos o fato de que é a mesma palavra que é usada para Jesus. Então aqui seria, você pode tranquilamente trocar isso aqui por seu Jesus, por Jesus eu espero, ó Yahweh, né? Por salvação, que é o significado de Jesus, eu espero, ó salvação. Que porque dizem que Yahweh significa eu sou o eu sou, que é justamente o que o Cristo fala no Novo Testamento quando eles ficam indignados com ele. Mas ao meu ver, quando ele falou eu sou o eu sou, ele estava usando, né, Yahweh, que é o que eles dizem no espinheiro, no Monte Espinho, se eu não me engano, é a tradução do monte do qual o salvação, né, o Senhor fala eu sou, fala para eles que eu sou o eu sou. Ao meu ver, quando o Cristo falou eu sou o eu sou, ele fez um trocadilho gigantesco, porque ele falou eu sou o eu sou, que é justamente o que Yahweh fala, só que o nome de Jesus é a salvação. Então, quando ele falou eu sou o eu sou, ele estava ligando isso aqui ao fato do nome dele ser salvação, a esse versículo que é exatamente o que o Israel, o persistiu com o grande pastor, falou. Então ele estava falando que ele é a salvação. Então a coisa toda se liga, mais ainda, quando você vê dessa forma. Ele falou, ele fez um trocadilho gigantesco, não é nem só um trocadilho, um duplo sentido de duas coisas. Ele ligou três, quatro coisas de uma só vez quando ele falou eu sou o eu sou, porque o nome dele é salvação, é Yeshua, porque é assim que esse versículo está no Antigo Testamento e porque ele usou exatamente o que significa o eu sou do salvação, que ao meu ver, Yahweh, né, alguns chamam de Jeová, ele falou eu sou e eu sou, justamente porque o Cristo viria a usar aquilo, que é o salvação, para se fazer essa referência toda. Então, é uma coisa assim. A primeira vez que eu me toquei disso aqui, eu falei assim: meu, isso aqui é sensacional. Então, a dimensão desse versículo, ela. Eu falo que esse eu,
pelo menos até agora, eu acho que esse é o versículo que mais conecta várias coisas ao mesmo tempo. Gênesis 49:18. Ao meu ver, esse é um trocadilho, um duplo, triplo sentido tão, tão intenso que é fascinante. É fascinante como a coisa toda se desenvolveu dessa forma aqui. E assim, quando você lê nas traduções tradicionais, né, que uma chama de libertação, outra chama de, vamos ver como está numa outra aqui. É, libertação. Então, quando nós lemos no nosso idioma, nessas outras traduções, e a gente não traduz Jesus como salvação, e depois aqui coloca qualquer coisa, tipo, libertação. A gente não fazemos essa conexão. A coisa toda se perde. Então, assim, tem coisa que passa em branco por nós não falarmos o idioma tradicional da coisa toda. Mas é possível diminuir isso tudo através de traduzir os nomes de maneira literal e manter a consistência das palavras. Nós conseguimos ver a beleza desses versículos transcendendo versículos e acontecimentos e gerações. Então, por isso que isso aqui é, ao meu ver, é um dos versículos mais sensacionais do bom livro todo. Eu não tenho costume de colocar ponto de exclamação, porque falou assim, manter uma certa neutralidade, né? Mas eu não imagino que ele falaria isso aqui de uma forma neutra. Então, eu coloquei o ponto de exclamação, porque isso aqui é uma profecia gigantesca. Além de tudo aquilo que eu falei, isso aqui é uma profecia gigantesca. Tanto porque ele ainda vai se apresentar como eu sou o eu sou, que é esse salvação aqui, quanto esse salvação aqui. Então, muito provavelmente o coração dele estava fervendo quando ele falou isso aqui. É um dos meus favoritos, esse aqui é Gênesis 49:18 é sensacional. O invasão. Uma invasão vai invadir ele, mas ele vai invadir o calcanhar deles. Agora, calcanhar é muito usado como se fosse retaguarda. E, e assim, quando nós estamos andando, é o calcanhar que fica, é o que mais está para trás. Mas eu não quis tirar calcanhar e colocar retaguarda ou outra coisa assim, porque isso faz ligação com o nome de segura calcanhar. E isso acaba tendo outras implicações. Então eu quis manter a literalidade da, de- da forma que é usado retaguarda por conta do nome traduzido de Jacó. E aqui eu sei que fica estranho, né? O invasão. Uma invasão vai invadir ele, mas ele vai invadir o calcanhar deles. E no próprio idioma, quando você pega a pronúncia da coisa toda assim, é uma coisa muito. Fica uma coisa legal de se falar assim. É bem legal. Do próspero. O pão dele vai ser gordo, e ele vai dar prazeres de rei. O minha luta é uma corça enviada, ele dá belos ditados. O salvação adicionará. Salvação adicionará é o José, lembrando aqui. É um filho frutífero. É engraçado porque um dos nomes do filho dele é filho duplo, que é o que o persistiu com o grande pastor, o Israel, derramou bondade, abençoou acima do outro. Um filho frutífero sobre a fonte. As filhas dele caminham sobre o muro. Aqui está bem literal. Tem vários conceitos do que isso aqui pode significar, mas ao meu ver, as filhas dele seria por questão de ser frutífero. Então, de uma forma poética, seria a palavra filhas, como se fosse talvez ramos ou alguma coisa assim. Então, por ser frutífero, é como se transbordasse além do muro, né? Transcendesse. Lembrando que muro é o que usa para cercado, e a palavra de sitiado tem a ver com cerca, então eu achei interessante deixar isso aqui literal também. Tem várias traduções que mudam isso aqui para ramos ou coisa assim, né? Porque você está falando de fruto, então, mas a palavra é literalmente filhas. E em nenhum outro lugar ela seria usada como ramos. Vou até ver aqui. É, tá como galhos em outra, ramos em outra.
mas literalmente é a palavra filhas. Em nenhum outro lugar ela seria usada como a palavra galho ou ramos. Seria só aqui. E eu acho isso inconsistente demais. Eu acho melhor deixar dessa forma do que você traduzir, colocar alguma coisa ali para que faça sentido, sendo que só seria usado dessa forma naquele um versículo, sendo que a palavra filhas é usada ao decorrer do bom livro todo. Não faz sentido. Eu achei melhor deixar literal como filhas mesmo. Os senhores das flechas amarguraram ele. Aqui a palavra senhor, esse aqui é uma das. Agora, isso aqui é um tema bem polêmico, porque da forma que a palavra senhor é usada, na- aqui seria a palavra Baal, que é um dos deuses antigos, do Antigo Testamento, daqueles deuses falsos, essas coisas. E eu acho bem peculiar que assim, eu poderia colocar como maridos, mas ela é usada como senhores. Como senhor, na verdade. Tem lugar que fala que é marido, tem lugar que fala que é dono. Mas dono não faz sentido. Porque dono seria, de fato, o que é dono, que é Adonai, que eu já expliquei por quê. Porque Adonai é usado com escravo. Então, essa aqui não é usada com escravo. Então, não é uma questão de dono, é uma questão de senhorio. Ao meu ver, o Salvador, Deus, é o dono deste mundo. E ele está entregado ao senhorio do inimigo. Essa é a divergência de palavras. Por isso que eu acho bastante polêmico traduzir a palavra, o nome de Deus, para Senhor ao invés de dono. É uma coisa que eu realmente não gosto nas traduções tradicionais. Porque eles poderiam colocar qualquer coisa ali, poderiam colocar dono ali, mas coloca justo Senhor, que é o que mais provável significado da palavra Baal seria Senhor. Então, isso é uma coisa que eu realmente que eu tenho. Essa é uma forte birra que eu tenho com as traduções tradicionais. Os senhores das flechas amarguraram ele, atiraram nele e perseguiram ele. Aqui, perseguiram. Perseguiram é no sentido de ódio, é no sentido de perseguição como nós temos mesmo. Não é correr atrás como se fosse. Não é de uma forma física exatamente. É de várias formas. Tem várias formas de você perseguir alguém, tem várias formas de um patrão que detesta um funcionário perseguir esse funcionário, não é necessariamente correndo atrás. Então, nós teríamos duas palavras que são usadas para perseguir, no sentido de exército e no sentido de simplesmente perseguição. A base dessa aqui é a palavra ódio, inclusive a palavra Satã, da qual vem Satanás. Então, quando eles falam que Satanás significa adversário, a tradução mais provável seria perseguidor com ódio, tá? Então, perseguição mesmo, seria mais perseguidor do que adversário ou oponente. Então, essa aqui é a raiz da palavra que em muitas Bíblias está como Satanás, que não está traduzido, né? Porque Satanás é uma palavra transliterada, não traduzida, porque para traduzir, muitos lugares falam que é adversário ou oponente, mas eu falo que é perseguidor, porque é dessa forma que essa palavra é tratada, o verbo dela é tratado no Antigo Testamento, como perseguidor. E, sim, um adversário e um oponente, eles tá, eles detestam e tem aquela coisa toda, mas mais do que isso, persegue-se. Assim como, por exemplo, quando o Cristo estava na Terra, ele foi perseguido pelos inimigos, não apenas odiado ou foram adversários ou oponentes. Ao meu ver, adversário, oponente, deixa essa palavra de uma forma muito passiva. E claramente não é isso. Para você pendurar alguém numa cruz por questão de inveja ou ciúmes, é perseguição, não é apenas ser um adversário ou oponente. É perseguição. Então, a raiz da palavra Satanás, ao meu ver, não é nem adversário, nem oponente, é perseguidor. Atiraram nele muitas vezes é usado como palavras. Então, por exemplo, eles atiraram nele, é como se falaram contra ou coisa assim.
Amarguraram, não dá para saber. Mas o arco dele permaneceu constante. Os braços das mãos dele foram ágeis. Aqui, o arco tem uma ligação muito forte entre o arco e a boca, até porque a boca, quando nós falamos, ela forma um arco. Quando nós estamos alegres, por exemplo, e faz oração, você está, né, fazendo um arco. Então, ao meu ver, isso é muito de permanecer em, em oração. Ou algo assim. Tem uma ligação forte nesse sentido aqui, disso aqui. Talvez na próxima vez que eu passar por aqui eu vou ter mais clareza. E os braços das mãos dele foram ágeis. Pelas mãos do touro do segura calcanhar. Tá. O touro do segura calcanhar. Vamos. Isso aqui eu tenho certeza que vai estar completamente diferente. Poderoso, em uma aqui pela mão do poderoso, do valente, poderoso e poderoso. E por que que eles tiraram? Isso eu ouvi falar, que foi tirado touro por questão de quando a gente vai mais adiante no e nós vamos chegar em Êxodo daqui 1 ou 2 dias, eles fazem um touro, um bezerro de ouro e a coisa toda. Então eles quiseram tirar esse significado dessa coisa toda. Mas qual que é a implicação disso? Lembra que eu mostrei que o símbolo de alfa, que é a palavra A de ponta cabeça, é um touro, é um boi, tira a noção de que o touro significa alfa. Por exemplo, quando eu falo persistiu com o grande pastor, o tourinho, o desenhinho do touro, é o grande, é o alfa, é da onde vem essa palavra, grande pastor. Né? Salvador também começa, né? Grande pastor, Salvador. Tem essa coisa toda. Então, eu devolvi a literalidade aqui, a palavra, porque ela faz encaixe diante dessa versão. E eu não concordo com simplesmente trocar a palavra, porque a pessoa simplesmente acha que ela tem que ser trocada. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que, a menos que for comprometer o entendimento de uma forma muito absurda, mantenha lá. Aqui, ó. Os braços e as mãos dele foram ágeis, pelas mãos do touro do segura calcanhar. O touro do segura calcanhar, né? Que falei o grande pastor. E lembrando que eu traduzo Cristo como mão, né? Pelo Cristo do touro do segura calcanhar. Então aqui você liga também isso ao Cristo, porque quando ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega, ele está falando, eu sou o touro e o ômega, né? Que a última palavra do hebraico, inclusive, é o Tav, é uma cruz. Então ele fala, eu sou o touro na cruz. Então você tem toda essa questão também, porque você se encaixa o significado de Cristo, que seria a mão, o touro, que ele falou, né? Eu sou o touro na cruz, e do segura calcanhar, que é quem, né? Grande pastor. E daí a gente vem mais adiante aqui, o touro do segura calcanhar, de onde vem o pastor, que é o grande pastor aqui. A pedra, no Novo Testamento, nós vimos que a pedra que eles tropeçaram foi no Cristo. E quem que é a pedra do persistiu com o grande pastor, que é Israel, segura calcanhar, é o salvação, daqui de cima, que é o Jesus, espero o salvação. Então, a gente tem toda essa questão aqui, porque aqui ele já falou, por salvação eu espero a salvação. Então, a pedra aqui, é Jesus aqui. Então, isso aqui, ao levar o texto para uma literalidade, a noção do conhecimento aqui é absurda e tanta coisa se encaixa que você fala assim, meu, não tem como isso aqui não ser. É fascinante. A Bíblia, ela toma, o bom livro, ele toma uma outra dimensão quando você analisa as palavras e coloca elas mais próximas à literalidade. Olha aqui, ó. Pelo grande pastor. Quem é grande pastor? É a palavra El. Nas outras traduções aqui, nós teríamos a palavra Deus. Por quê? Porque tá El. Mas aí nós perderíamos o sentido de grande pastor. E quem é o grande pastor? O Cristo, grande pastor salvador. Que ele é o grande. Ninguém foi um pastor maior que o Cristo, né? É só olhar para o mundo do cristianismo. Pelo grande pastor do seu pai, que vai ajudar você, e pelo devastador. Devastador é a palavra todo-poderoso.
Nas traduções tradicionais, essa palavra aqui vai estar como todo-poderoso, se eu não me engano. Deixa eu verificar aqui para não estar incorreto. É, todo-poderoso. Mas é devastador. Obviamente você tem que ser todo-poderoso para devastar, mas todo-poderoso engloba coisa demais. Se é possível ser mais específico, sejamos. Lembrando que o Salvador, ele não só salva você de uma forma pacífica, dependendo da situação, mas ele também salva você devastando a oposição. E isso é um discurso fora do bom livro. Acontece no Egito, no Egito, em sitiado, quando a galera toda é afogada pela água. Foi a postura devastadora do Salvador, que vai derramar bondade em você. Lembrando que derramar bondade é a minha tradução para bênção, que vai derramar bondade, abençoar em você com bondades dos céus de cima. Lembrando que outro lugar que faz sentido usar derramar bondade, porque dos céus de cima cai chuva, é derramado bondade. Então aqui é outro lugar que concorda essa minha tradução de bênção para derramar bondade. Derramar de bondade do abismo que deita embaixo, que também, né? Bondades dos seios e do ventre. Que derramar aqui se encaixa demais, porque a partir do momento que você coloca abençoar com bênçãos dos céus acima, bênçãos do abismo que deita embaixo, bênçãos do seio e do ventre, você tira esse componente que isso aqui são lugares que derramam, né, líquidos, né? Os derramares de bondade do seu pai foram mais fortes que os derramares de bondade dos meus geradores. Os geradores dele sendo Abraão, pai de multidões, e Isaac, ele ri. Até o limite dos morros de sempre. Elas vão estar na cabeça do salvação adicionará e no topo da cabeça daquele que foi coroado entre os irmãos dele. Aqui, coroado é uma palavra difícil de traduzir para o português. Eu vou até colocar aqui separado, separado. Nas outras aqui tá tudo separado. Vamos ver. Escolhido, separado. Tá, tem outra palavra para escolhido, tem outra palavra para separado. Aqui não seria nenhuma dessas. A raiz dessa palavra é Nazer, que é da onde vem Nazaré. Então, por exemplo, quando eles falam que Jesus Cristo, o Nazareno, se você traduzir Nazareno, é o coroado, então é Jesus o coroado. Então isso é interessante, porque quando ele está lá na cruz, né? Tá lá, Jesus de Nazaré, tá, Jesus o coroado, e ele estava com uma espinho. Então a coisa toda ela se encaixa aqui também. E é coroado no sentido de separado, né? Tirado de fora, de escolhido e selecionado. Mas a especificação maior é usado como coroado. E essa palavra, o ela também significa coroa. Simplesmente Nazer, eu acho que é coroa. Então, se você coloca no verbo, faria sentido coroado. E a coisa toda se encaixa, porque ele de fato foi coroado entre os irmãos dele. O salvação adicionará e também o Cristo. O filho da mão direita é um lobo que despedaça. De manhã ele come a presa e no anoitecer ele divide o saque. Todos estes são as 12 varas do persistiu com o grande pastor. Varas também faz um sentido, porque chama é como se o persistiu com o grande pastor fosse uma árvore e eles são os vários galhos, as várias varas. E isto é o que o pai deles falou para eles, e derramou bondade neles. A cada homem conforme o derramar de bondade dele, ele derramou bondade neles. Ele ordenou a eles e disse a eles: Eu estou sendo recolhido ao meu povo. Essa palavra aqui é outra que também é muito tirada de contexto. Aqui, congrego em uma, ser reunido aos meus. Ser reunido
reunir aqui, congregado. Aqui também tá tudo errado. Porque tem outra palavra que é usada para reunião e também para convocação, que é a base da palavra igreja, mas não é essa. Aqui é quando você simplesmente junta algo, tá? Então, por exemplo, é como o corpo dele foi colocado. A partir do momento que você coloca serei reunido aqui, fica parecendo que ele vai ficar batendo papo com os, os falecidos dele, né? Os pais dele, aquela coisa toda. E isso não é bíblico é bíblico de que você simplesmente. É como se você estivesse dormindo até o levantamento dos mortos. Tá? Então, colocar reunir aqui é incorreto por conta do vocabulário que é usado e é incorreto também por conta do discurso bíblico de o que ocorre quando uma pessoa morre. De fato, a pessoa dorme. Isso também é uma coisa que eu posso explicar porquê, com versículos, com a tradução literária da coisa toda, mas por enquanto não. Enterre-me com os meus pais na caverna que está no campo de terror, o do Poeirento. Na caverna que está no campo de dupla cova, que está na face de escolha de carvalho, na terra do baixo, que o pai de multidões comprou com o campo de terror, o do Poeirento, para posse de cova. Lá eles enterraram o pai de multidões e a líder, mulher dele. Lá eles enterraram o Elihi e a enlaçadora, mulher dele. E lá eu enterrei a cansada. A compra do campo e da caverna que está nele foi dos filhos de terror. Quando o seguro calcanhar acabou de dar ordens aos filhos dele, ele recolheu os pés dele na cama, expirou e foi recolhido ao povo dele. Acho que é o próximo episódio eu vou começar falando sobre isso aqui, então. Vamos ver. Talvez.